Estamos começando mais um Business Incast. Agradeço você que está nos seguindo, a nossa audiência. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, de comentar, porque os nossos programas, Paula, estão ficando cada vez melhor. Muito boa noite, Paula. Obrigado novamente pela sua presença aqui comigo, que me deixa mais seguro para estar fazendo esse programa, Paula. Imagina, eu que agradeço. Eu acho que esse conhecimento que a gente tem no dia a dia de várias profissões, de várias categorias, é um aprendizado imenso, né? E hoje eu tô super curiosa porque eu não sei nada. Eu também, hein? Não vou mentir que eu também tô Primeira vez curioso. que eu chego sem saber alguma coisa, que geralmente eu já tô situada com Já estudou um conteúdo, pouquinho né? antes. Com conteúdo, alguma coisa, e esse para mim é novidade. Eu tô bem curiosa. Mas vai ser bem legal, porque nós estamos aqui com uma autoridade no negócio. Eu não vou nem falar que ela é expert, porque expert a pessoa pode estar ali, mas quando é autoridade é diferente, que é a doutora Jéssica Moraes. Seja bem-vinda ao nosso Business Incast, doutora Jéssica. Olá, gente, muito obrigada. Já quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês a minha experiência, o conhecimento também, tá? Sim. E a minha trajetória dentro da fisioterapia. Isso tá? vai ser muito legal, porque, Paulo, uma primeira dúvida que eu tive quando eu estava conversando aqui com a doutora Jéssica, nós vamos falar sobre um assunto, ó, eu tenho até que ler aqui para não falar errado, que é a liberação miofacial. Eu já achei que era estética. É um nome, né, bem peculiar, assim. Peculiar. E eu tive algumas dúvidas logo que chegou aqui para minha pauta, que eu não sei se eu estou errado, hein, gente? Você que está nos assistindo, mas quando fala facial, e nós estamos, né, acostumados, eu estou aqui fazendo alguns podcasts, sempre falando sobre estética, falei, vamos ver o que isso traz para o rosto. Mas não se engane que não tem nada a ver com o rosto. E eu vou deixar a doutora Jéssica aqui para nos explicar, já fazendo uma primeira pergunta, doutora. Liberação miofacial, o que isso quer dizer ou o que isso representa para a parte terápica? Olha, muito comum essa dúvida, tá? Não é só sua, não é só da Paula, mas de muitas pessoas que não entendem ainda, né, o que é a liberação miofacial. Com o nome, fica muito ligado a realmente face. Nossa, Sim. então será que é algum procedimento, uma limpeza de pele, né? Algum procedimento estético? Não é, tá? Pode ser que um dos objetivos ela possa atingir a parte estética, tá? Ok. Mas antes de chegar na parte estética, ela é muito mais profunda, tá? Por quê? Então, antes de eu falar liberação miofacial, eu já estou falando o comecinho, que é liberação. Liberação, O que liberar o quê? libera? Exatamente, eu ia perguntar isso. Até porque a gente, quando pensa em algo, seja de estética ou talvez assim, clínica, quando você pensa em liberação, eu vou falar do mundo mais masculino, precisa fazer aquelas drenagem Gordurinhas, linfática que vai liberar gordura no xixi, na urina, ali não Sim, tem nada a ver com isso, né, Nada a ver doutora? com isso, tá? Ela não está ligada à estética. Sim, pode ser que um dos objetivos alcance ali a parte estética, tá? Ok, Mas ela está ligada ao nosso funcionamento do corpo. Por quê? Porque o nosso corpo ele é composto por várias partes, Ok. certo? Musculaturas, ossos, tendões, articulações. E para unir todas essas peças, vamos chamar assim, tem um tecido que recobre essas peças. É um tecido que une essas peças. ok. Tá? Ele que faz o funcionamento de cada partezinha do nosso corpo. Olha que interessante. É para juntar, é para fazer essas partes se juntarem. Pra O músculo fazer com o osso, músculo com a o osso, tendão. com fibras musculares Então, funcionarem. não é uma fisioterapia tradicional. Ela já está muito mais ali dentro da fisioterapia, tá? Hoje, se você for fazer um tratamento fisioterapêutico, eu sempre falo. Hoje os médicos já recomendam. Já utilizam Ela isso. já está mais conhecida, já. assim, já entrou mais no Sim, mercado, sim. no mundo da Muito, terapia. Muito, Bom. desde quando eu comecei, né, há quase 10 anos atrás. Eu fico muito feliz que ela está assim, tomando, né, conta aí de muitas bom. áreas e está sendo muito mais utilizada. E outra, por quê? Porque tem muitos resultados. Legal. E eu vou falar como que eu atinjo o resultado, como que eu libero isso. Sim. Então, como eu falei,
Até né? porque começamos com a liberação, né? O que libera? O que Vamos, libera? O que libera, doutora? A liberação, ela vai atingir esse tecido que eu falei para vocês, Ok. que recobre todo o nosso corpo, que é... Por que é a liberação miofacial? Mio, músculo, tá? Ok. Ele significa músculo. E facial, de fáscia. De fáscia. Isso Então não é mesmo. face, né? É de Não, fáscia. fáscia. Então, o nome desse tecido que eu falei para vocês, que recobre todo o nosso corpo, que ele conecta o nosso corpo, é a fáscia. É a É face. todos esses nervinhos que Todas. tem, E ele- né? Olha, imagina, sabe quando Somente vocês... articulações. Você olha a parte... Também. Imagina Mas ele quando tá você... debaixo da pele, né? Óbvio, Ele a pele tá recobre em a cima de pele. tudo, mas ele Isso tá, mesmo. tá junto assim com a, A gente pele. tem vários tecidos de fáscia, tá? Então, ela tem uma fáscia mais profunda, uma fáscia mais superficial. Ok. Eu vou deixar um exemplo muito prático, que é quando a gente compra uma peça de carne. A peça Ok. de carne no boi, ela não é dividida em várias peças. Sim. Tem a picanha, tem... Então, entre essas peças não tem aquele tecido branquinho. Tem aquela gordura. Que parece aquela- uma gordura. Aquelas camadas. Parece seriam as camadas. um tecido gelatinoso. Ok. E ela que faz essa conexão de deslizar um músculo no outro. É aquele tecido. É bem aquele A tecido. gente tem no nosso corpo também, Que é importante. que é super importante. E esse tecido, eu posso ficar aqui o dia inteiro falando sobre ele, gente. Mas eu vou falar básico, Sim. tá? O que é importante nele? Ele que conecta o nosso corpo. Através dele, a gente tem conexões neural. A gente que lubrifica ao nosso corpo a parte da hidratação. Através dele. E ele que também está Existe interagindo. uma perda dele, por Porque- exemplo, que nem o colágeno, algumas coisas que a mulher... Se você tiver maus hábitos, mau uso, a tendência é que aquele tecido ele não seja tão saudável. O que seria um O que mau tem que hábito, estar doutora? Só pra saudável. gente saber. Vai, O pra que saber se eu tô seria? no caminho O certo que ou no errado. seria? Esse tecido, como eu falei, ele conecta o nosso corpo, ele divide em musculaturas e a gente faz o que com as musculaturas? A gente contrai as musculaturas, a gente Ok. relaxa as musculaturas. Por quê? Porque a gente anda, a gente fala, a gente pega peso. Nossa Mesmo vida. quem não é um profissional ali, Mesmo um atleta, sedentário, né? A Mesmo gente sem executa dentário. movimento. Claro. Então, a face ela é responsável por auxiliar a gente nos movimentos. Legal. Então, se eu tenho bons hábitos de me movimentar, de nutrir meu corpo, até a parte da nutrição é importante. É importante, então? Super. A hidratação é importante. Então, faz com que eu tenha esse tecido saudável. Ok. Porque eu estou me movimentando, eu estou gerando para ele ali uma condição saudável para ele funcionar. Ok. E se eu, sou uma pessoa que tenho maus hábitos, sei lá, alcoólatra, fumante, alimentação ruim, Prejudica também como a face. todo o nosso corpo, né? Claro. Tem ali os efeitos, a face também. E você tem algo que a gente possa citar assim, que possa prejudicar mais, por exemplo, fumante. O pessoal que gosta, ele fuma 2 maços de cigarro por dia, a fáscia vai Eu estar... acho que não é nem mais só cigarro, essa prejudicada. parte eletrônica que é muito pior, né? hoje. Tudo É? Os vapers, Cigarros, você fala assim? Eu acho que isso é pior ainda. Sim. Mas eu pergunto, por exemplo, o que é... Tudo vai ser pior, tá? Mas é pior quem tá com sobrepeso ou para quem fuma muito? Porque tem os dois casos. Aí, Tem. pelo amor de Deus, aí tem que correr lá e Então, falar com a doutora Jéssica. Mas Todos os hábitos são ruins Ok, nesse sim. exemplo que você mas me qual deu. você pode citar tá? assim que possa prejudicar mais? O que você sente a face mais Olha aí, prejudicada? a face, ela recobre quem? O pulmão. Também. Ok. Ela tem no pulmão, ela tem no coração, a face, ela tá coberta todos os nossos órgãos e vísceras também. Uau, que Não legal. é É só. bem importante super. para o nosso Então, corpo. E e a a gente não ouve parte- falar muito disso, não né? ouve. Sim. Não... Que E a interessante. parte que a gente, quem é um fumante? Como que está as vísceras, os órgãos daquele fumante? Tá não está bom, prejudicada, né? claro. Com certeza, a fáscia também, ela não tem ali uma oxigenação boa, ela não tem um funcionamento bom. Então, ela está prejudicada, sim. Entendi. Uma pessoa Prejudicando sedentária a fáscia, por exemplo, que você falou que ela cobre o coração, os É, órgãos, ela os também órgãos debilita mais. debilita em questão de funcionamento do nosso corpo, né? Funcionar os nossos órgãos, ter movimentos livres, como também
inflamações. Inflamações. Eu ia perguntar isso, ela vira uma camada Rígida. mais rígida e daí ela não deixa se mover legal? Movimentar. Rígida. Ok. Ela gera uma rigidez, né? Então, uma região que tem uma face ali que ela não está liberada, não está solta, ela está uma face rígida. Agora entendi a liberação da Sim, miofacial. Ela é uma face que ela é restrita de movimento, com falta de oxigenação, porque ela não tem aquele nutriente ali passando nela, não tem hidratação, então ela não gera movimento livre. aí E o que a entra gente você. faz? A gente libera a fáscia. Ok, É manual ok. essa liberação? É, como que é, doutora? Vou Agora para contar pra saber, porque vocês. a gente está falando da liberação miofacial. Para quem começou a nos assistir agora e fica que esse assunto é muito legal. Eu que sou um cara curioso, eu tenho muitas perguntas aqui para fazer para a doutora Jéssica. Mas como é feito esse trabalho? Porque é uma fisioterapia. E Isso. como toda fisioterapia, a gente tem que fazer movimentos, ou é você, no caso a clínica, que vai fazer como massagem? Como é feita essa liberação miofacial? Legal. Olha, a liberação miofacial, ela é uma técnica manual, tá? Então, significa que a gente utiliza as mãos. Ok. Nosso maior instrumento são as mãos. Claro que hoje a gente tem a possibilidade de completar com os instrumentos também. Tá. Muito conhecido agora, né? Vocês devem ter visto. Pistolinha automática, Sim. tudo isso. Massageadores que dá Ok. pra gente utilizar para auxiliar nessa liberação, tá? Tá. Mas, se for uma técnica de fisioterapia manual, a gente utiliza mais um conceito manual, mãos, Ok. tá? As nossas mãos são os nossos olhos, são os nossos sentidos. O tato sente, né? no Tato corpo. sente. E você E sente? como eu identifico isso, que a face ela tá prejudicada, né? Quando uma pessoa chega para mim, um paciente chega para mim, eu atendo ele com uma avaliação detalhada, né? Procuro ali entender qual é a queixa de dor, tá? Que ele tem. E a minha primeira terapia que eu utilizo é a liberação miofacial. Eu Tá. falo lá que é o meu carro-chefe. Tá. Porque através disso, no tato, na avaliação, já vou ver, e no tato, né, em tocar, ali É palpar, possível sentir isso, doutora? Sentir. Você colocando a mão, você... consegue Esse sentir. cara aqui tá com a face meia durinha ali. Consegue sentir. Por quê? A gente consegue sentir os nódulos, né? Quando a face ela tá restrita, ela cria-se tensões ali naquela região. Ok. E aí as tensões, né, as musculaturas, elas ficam ali como se elas fossem privadas de movimento, ficam duras. As fibras musculares, elas se desorganizam, fica tudo desorganizado. Ok. Cria-se nódulos mesmo. Nódulos. Já Aquela ouviram massagem falar? simples que a Sim. gente faz, uma drenagem que a pessoa tá te apertando, tem umas bolinhas que eles Já estão tentando... sentiu, Paula? Já. É exatamente isso. Então, quando São nós nódulos de temos... Mas numa tensão. massagem normal. Não, eu ia perguntar assim. Então, quando nós temos esses nódulos musculares, É uma a inflamação. fáscia, mas a fáscia é que está Que interagindo tá ali. interagindo ali. Ela Olha que está legal. É ali. a face, a gente achando que é outra. Que é só Falam muito que é músculo, né? tensão. Nossa, você está muito Então, tensa. Eles O usam que muito a esse tensão, termo, né? isso, muito tensa. Mas o que, E que é não essa É tensão? uma inflamação. É por conta de uma restrição que está tendo ali da fáscia, que ela faz com que o músculo ali ele não consiga se movimentar e ele gera nódulos de tensão, pontos gatilhos também, bem conhecido, né, que a gente fala, ou trigger points, que é exatamente isso, formado, né, por nódulos ou desorganização ali daquela região, muito comum, como vocês citaram, ombro, né? Pescoço, Aqui no ombro. trapézio a gente fala muito. Então, Isso. tem gente que toca e fala, nossa, como tá duro, né? Como tá tenso. Só que Então, eles aquilo usam é- como tensão, né? Tensão. Eles passam pra Mas o gente que, como que é uma essa tensão. tensão? É essa formação Seria de uma nódulos. inflamação. Olha que legal. É uma formação de nódulos ali na região, nódulos musculares, né? Que ali a fáscia, ela teve uma desorganização, uma tração ali, ela não consegue executar movimento, ela priva ali o músculo, tá? E aí causa o quê? Uma inflamação, dor, né? A pessoa, ela acaba também até tendo casos de limitação de movimento. Eu não consigo levantar meu braço.
porque dói meu ombro. Mas o músculo está interagindo Tá ali também, né? interagindo, sim. Eu digo, por Tá exemplo, super. eu não pratico e vou jogar vôlei, então de tanto que eu fiquei ali cortando, sacando, eu fiquei com aquela dor muscular. Sim. Aquilo também a fáscia Sim, tá ali ela envolvida reconheceu, com ela isso? conectou, ela está conectada com o seu músculo ali. Tá. Né? Então, ela identificou aquele esforço e se ela não tem, né, uma mobilidade, se ela não está saudável, se ela não está preparada para isso, ela vai reter ali o movimento do músculo Legal. também. Isso é uma... Que legal. Então não é um diferente. músculo, na verdade, Não, porque é a você fáscia. fala, tô precisando treinar mais que eu tô sem músculo aqui nesse braço. Mas o que fez então a dor ou identificar esse problema é a fáscia e não o próprio a fáscia, músculo. Ela se conecta com o nosso corpo em todo, tanto parte neural, né, nosso sistema neural, quanto parte musculoesquelética, né, toda a parte tendões, articulação. Então, ela conecta nosso corpo inteiro. Imagina uma teia de aranha. Sim. Tá. Né? Ela é toda feitinha. Imagina se você romper um pouquinho ali a teia de aranha. Ela Bagunçou parou tudo, né? de ter aquela continuidade ali, né? Ela não tem mais aquela organização que estava. Que É legal. a mesma coisa, o nosso corpo. E ela vai se ligar, inclusive, como que você falou, neural. Então, o Neural. cérebro também tem essa informação que aquela Sim. parte ali, a fáscia, está com problema. Isso mesmo. Então, legal. como eu desencadeio esses nódulos de tensão? Como a gente falou, esforço, né? Uma pessoa que treina, ela faz exercícios, movimentos, exige ali do corpo, da fáscia, do músculo, de tudo, tensões ali. Quanto uma pessoa também que não treina, também pode ter, Ok. tá? Ou outro fator, que é muito importante, o fator mental, psicológico também. Também Também acaba se atrapalhando? refere? Super. Então, se é uma pessoa que tem um ritmo de tensão no dia a dia, é estressado. Quem não é estressado hoje em dia, minha gente? Quem não É está, verdade. né, nessa intensidade correndo aí, todo mundo está, né? A gente está vivendo essa intensidade nos dias a Sim. dias. E o nosso corpo, ele sente isso, tá? Então, ele também, com uma forma de se defender dessa tensão do dia a dia, do estresse, ele Eu faz o que? Ele se contrai. Ok. Ele adota Legal. uma postura de Essa tensão, contraído. Contração, legal, olha interessante. E só. essa tensão, por exemplo, hoje a gente vê os jovens, né, a molecada hoje tudo ou em depressão, algo assim, ou essa tensão. Isso atrapalha e ele teria que fazer um tratamento, até para o crescimento, digamos, porque Também. Funciona, né? isso funciona para super um adolescente, digamos super legal. assim. Muito legal essa pergunta. Com certeza. Com certeza. Porque além, né, do A parte hormonal tratamento, mexendo, é isso, tudo, além né? do profissional ali agir, né, atuar ali nessa questão diretamente no ponto que ele tem, ou trabalhar ali aquela disfunção que ele tem, a gente também trabalha uma consciência corporal, que é desenvolver o seu corpo, né, uma consciência do seu corpo, do funcionamento do seu corpo, quando um adolescente que está em desenvolvimento, Muito mais fácil de aprender, né? né, ele não tem conexão com o corpo dele, ele adota posturas erradas, hoje mais ainda, né, pelo uso do Celulares, celular, né? das telas. A gente falou que a gente fica muito assim Muito hoje, né? curvado. O pescoço Nós baixo. tivemos um podcast aqui falando sobre Pilates e o professor de Pilates, Paulo, deixar um abraço para o Paulo, ele falou que hoje muita gente está com esse problema de sempre colocar Aqui, né, a cabeça porque para você baixo, fica né? assim, você acaba Sim, as pessoas hoje forçando, né, a sua utilizam mais cervical. essa postura, adotam mais essa postura. E as nossas crianças, adolescentes, a fase adulta, já está todo mundo nesse mesmo ciclo. Então, interessante, ajuda muito. Então, eu trabalhar essa fase que o adolescente está se desenvolvendo, a técnica da liberação miofascial, tá? Super, Isso ajuda é bom. muito. Então a gente pode pensar assim, para quem que serve a liberação miofacial? Ela tem uma entrada ou uma indicação melhor para quem já está com um problema ou serve para prevenção, no caso, os adolescentes? Assim, você indicaria hoje para atletas que estão gastando mais ali o corpo ou para adolescentes que estão nessa fase aí de crescimento? Olha, a liberação miofascial, ela é uma técnica utilizada para todos os públicos, desde crianças até idosos.
A indicação médica Para não seria todos. Para todos. Então não seria ser só ortopedista. Todas as A áreas. indicação médica, eu consigo vem do entrar. ortopedista. Eu consigo entrar até um médico clínico. Clínico se pode ele indicar. tiver já esse conhecimento, que agora os médicos, né, estão inovando mais. Que legal. É medicina, né? O seu tratamento. Eles vão perceber que aquela dor que a pessoa tem na coluna, no joelho, no ombro, se ele identificar que é uma dor miofacial, ele com certeza ele vai Pode já saber indicar. indicar para um profissional fisioterapeuta que Que utiliza legal. essa técnica. Que tá? legal. Antigamente o médico não tinha A essa. evolução chegou muito Muito grande nessa legal. área de fisioterapia, legal, né? né? Antes era Muito. aquela coisinha que você entrava no gelo, choquinho, digamos Ficava assim, na né? cabine, né? Aquela Fazia um choquinho e ia embora. E aí a reabilitação demorava muito. Hoje, Muito. dependendo da cirurgia que você faz, você já meio que sai andando. já Você tem que pôr o sai pé no chão. muito. E nós temos alguém, você já comentou que serve para todos. Isso eu acho que já é Isso uma coisa mesmo. muito legal. Mas existem grupos que são mais indicados, por exemplo, atletas de alta performance, assim. Sim. Eles costumam ter isso, um corredor, não sei, um lutador. Tem alguma classe, vamos dizer assim, Mais que você fala, esportiva, né? aqui esses caras hoje em dia usam muito isso. Sim, sim, sim. Como ela está crescendo cada vez mais, né, os benefícios dela está sendo ali posto, né, para várias pessoas, vários públicos. A liberação miofascial, ela vem assim como tanto, né, para melhorar a performance de um atleta, até um atleta amador, tá? Não precisa ser alto Precisa ser nível, alto não. nível, ok. E como a prevenção, né, para ele que tem um ritmo de treinos intenso, uma jornada ali de exercícios, e a modalidade para todas as modalidades, Que né? legal. Então ela beneficia vários tipos de atletas, vários tipos de categorias e modalidades também, tá? Que Por legal. quê? Um atleta, vamos falar no atleta, tá? Depois Sim. eu posso falar ali uma pessoa comum. Mas o atleta, ele exige esforço, né? Ele tem um treino, o corpo dele tem um movimento que acontece para ele recuperar. E a liberação, ela pode auxiliar antes de um treino intenso, Ok. tá? Que ele vai É preparar legal ele fazer antes do treino. as duas formas. Depende do objetivo do atleta, tá? Depende de Tá. qual o treino que ele está. Isso eu falo muito com meus atletas. Então, a gente vai, no dia que ele vai, começa comigo, a gente coloca todos os objetivos que ele tem, qual rotina que ele tem. Aí eu sempre vou indicar, então a gente tem que fazer liberação antes. Que legal. Por quê? Porque prepara o corpo dele para receber um treino. O corpo dele vai Entendi. estar Aquela livre, pra vai aquela ter carga mobilidade, vai ter uma condição de Pra ele executar melhorar a condição condição dele. Então, se o Ou- atleta vai fazer uma corrida, por exemplo, atleta de, vamos falar um mais convencional, né? Que hoje Aham. muitos corredores de rua. Sim, Então, ai, meu- mas eu tô crescendo ali, vou correr uma São Silvestre e quero melhorar meu desempenho. Então, vale a pena eu Você fazer primeiro essa liberação. Deve. Eu falo sempre, quem faz, né, uma preparação para algum tipo de prova, desafio, o que for, está 10 passos à frente de quem Olha. é um atleta que só treina Que e legal. não tem esse cuidado. Eu sempre falo para meus atletas, se começou antes, com certeza você vai desenvolver muito mais do que um atleta que já está, né, naquela fadiga muscular de treino e nunca tirou um tempo para ter esses cuidados. Que legal. Entendeu? É saúde. É uma condição mesmo de você ter movimentos saudáveis, realizar movimentos saudáveis, e você ter essa condição para você realizar sem o risco, né, diminuir o risco de lesão, Claro. É isso que eu ia falar, Claro. lesões, né? Já Lesão. diminui. né? É Então, porque se você você tá preparou antecipando, o corpo né? para receber, Você está prevenindo, É, né? aquela De ter carga uma lesão depois. mais... eu sempre falo, você preparar o corpo para receber toda essa demanda que ele vai precisar, Não importa a área. não importa. Um jogador de futebol deve ser excelente isso. Super. Então, E temos casos desse, doutor? Eu quero agora saber que você falou muito dos seus atletas. Ai, meus Você tem atletas caso são- aí de atleta eu que tenho vai correr, casos- lutar, não tenho sei. casos de atleta, eu tenho meus corredores. Agora no Rio, né, teve a prova meia maratona e a maratona. Teve atleta que participou. A gente está em preparação de uma prova aqui no meio do ano também, que é para
42 quilômetros também. Os meus atletas, eles já estão comigo há um tempo, então a gente vai variando essa constância. Então, eu preciso que você venha tanto e tanto tempo. Tá. Para no dia da prova você estar 100%. Então, eu acompanho eles antes da prova, durante a prova. E, é legal fazer pós-prova? É legal fazer pós-exercício? Sim, Claro. também. Então, eu faço uma preparação, né, para ele realizar um tipo de... Com desempenho melhor. E aí, eu também faço um pós-prova, um pós-treino. É isso que eu ia falar, Que é o a pós. recuperação. Aí vai ser a recuperação do A atleta. recuperação. Eu ia te perguntar o pós, o que é, você já respondeu. Olha. Você vê? Sim, Que legal. É legal isso, porque assim, então se você forçou muito seu corpo, eu preciso também recuperar. A recuperação, ela tem vários fatores, né? O sono, eu preciso de sono, de descanso, né? Tudo aquilo que você forçou, eu preciso de um tempo para o corpo recuperar aquilo. E aí eu posso, como fisioterapeuta, com uma técnica, eu posso acelerar mais ainda essa recuperação, né? E quais são os tipos de lesões mais comuns assim que acontece ou que você possa falar o tratamento que é mais comum? O cara chega lá, como você já citou aqui, é aqui no ombro, é aqui nessa área de pescoço, ou você tem alguma, como tendinite. Quando a gente fala de tendinite, a turma tem muito nos braços, pela repetição de trabalho, digitar, pensando que chega lá para você. Quais são essas áreas, vamos dizer, mais lesionadas? Olha, falar em áreas assim, são várias, né, gente? Depende do ritmo que a pessoa leva, ela tende, sim, gente. Quem não está livre de sofrer uma lesão, né, todo o corpo, porque a lesão ela é multifatorial, né? Às vezes não é só do ritmo que você tem, são vários pancada que possa ter levado. que pode fazer, né? Então, se eu tenho quadros lá de bursite, né, bursite de ombro, então uma pessoa que ela tem dor no ombro, eu preciso saber o porquê que ela desencadeou aquela bursite, né? Okay. Uma inflamação na bursa que fica localizada aqui no ombro. Mas eu não trato só aquela dor dele. Eu trato o porquê que está causando aquela sobrecarga no ombro. Então, você vai tentar entender o porquê que ele está com essa dor. Você acaba tratando o corpo inteiro e não a única dor. Não, que muitos lugares dor. que você vai, Isso eu tô com dor no ombro e vai isso. resolver isso. Paula, se você for lá e falar, olha, Jéssica, eu tenho dor no meu ombro. Então, fala, Paula, tá, qual é sua rotina? Por que você tem dor no ombro? Já bateu? Lesionou? Sofreu algum trauma? Não. Tá, então a gente precisa entender, né, da onde vem essa dor. E aí, vários componentes que formam aqui a estrutura do ombro, a gente vai avaliar e a gente vai tratar. Às vezes, nem precisa tocar no ombro. Que às vezes nem é o ombro, né? Olha só que legal. São outras regiões que são sobrecarregadas por conta de uma dor. Por causa do ombro. Que aí reflete no ombro. E essa análise, para quem está, seja com a dor ou para quem procura lá a clínica, ela é sempre feita dessa maneira como você comentou, doutora, é manual, é você que vai ter que pôr a mão ali e falar, sim, esse não é sadia. Essa é antiga, só para quem lembra. Mas é você que vai... O sadia ficou bom, né? Também tem os dois pontos, mas você quando chega lá, você vai fazer esse tipo de pesquisa manual, nessa averiguação, ou existe uma técnica tipo... raio-x, fazer uma ressonância, ultrassonografia. Você consegue enxergar a fáscia com esses instrumentos para averiguar? Ou só o toque? As duas formas, tá? As duas formas. Mas a forma mais comum, tá? O que eu mais utilizo no meu dia a dia, com o tempo eu fui criando esse feeling de perceber, de olhar, de identificar a coloração da pele, o formato tudo isso vai ajudar. Olha que legal. Das musculaturas de cada pessoa é único e às vezes já dá para saber o porquê que aquela dor tá ali naquela região. Tá acontecendo. Olha que legal. Então isso com o feeling ali que eu fui construindo, eu já realizei assim atendimentos que cada pele é diferente, cada corpo é diferente, mas que cada um tem uma característica. E aí, somando tudo isso, você olha,
Olha, você está precisando de água, viu? Seu Que corpo legal. está precisando Nossa, de que água. incrível. Até a hidratação já dá para saber, Que tá? bacana. A hidratação, Que se hoje tem... tem os exames, né? Tem a bio, tem isso aqui que você É, faz, mas você já sim. consegue fazer de uma Então, outra o meu forma. tratamento, ele é muito avaliação, ele é muito olhar clínico mesmo. Ok. Então, Os- sua consulta é demorada. Por exemplo, se for lá, é uma uma análise legal, análise né? legal. Não vai Eu ser aquela falo que é coisa uma- de 10 minutos. é Não, uma é uma hora. consulta completa. Que legal. Eu gosto até de falar que, assim, você vai lá e já sai com atendimento completo, né? Já foi sabe o legal. que está Essa faltando, foi- o que é. tem que fazer ali, ou que tá fazendo em Isso, excesso. e Marque a muitas- consulta com o tempo. Não É. pode ser rápido e nem Sim, querer sim, porque, chegar assim, e sair. Na hora que a gente vai avaliar, eu preciso entender como que é a sua rotina. É diferente de eu, olha, Paula, toma só o medicamento que vai melhorar, tá? Não é só isso. Não é A isso. sua formação, então, é fisioterapia. Sou fisioterapeuta, E aí você fez... especializada em terapias manuais, tá? Que são Ok. essa junção de técnicas manuais. A liberação é uma delas, tá? Bacana. que Então, a legal, liberação miofascial pra é um entender o currículo, né? a liberação bacana, pô. miofascial é uma técnica, é uma só. Mas lá durante o meu atendimento, então você vai marcar a consulta, eu vou avaliar, a gente vai, né, entender ali qual é a sua queixa e dentro da sua queixa a gente já vai levantar ali quais são os fatores que pode estar causando Legal. e a gente já faz um tratamento naquele mesmo dia que você, com certeza, se você não sair 1% melhor, Mas eu já já sai fa- com menos dor. eu já falo 100%, mas assim, não dá pra em um dia você Claro. sair, mas assim, com certeza você não vai Já sair, vai sair a melhor. mesma pessoa. Você não sai a mesma legal. pessoa, porque a gente já vai manipular seu corpo, vai trazer informação diferente pro seu corpo. E ele vai ter eu sempre falo que ele vai reiniciar. Aí Legal. a pessoa, depois que sai lá do atendimento, ela sai, o corpo não entende o que aconteceu. E é legal, então, para uma pessoa sedentária, digamos assim. A gente Também, falou muito de atletas, mas o atleta. sedentarismo, por exemplo, até que você falou de gordinho, alguma coisa assim. E ele ia até você Sim. com esse sedentarismo, aí Olha quantos lados bons a gente tem. que eu ia Até até mesmo. falar unir com uma nutrição, com outro Super, tratamento, fazer olha uma isso. junção, Porque né? a sua clínica, doutora, ela não é só para atender a liberação miofascial. Não. Essa é uma das É uma das técnicas que você técnicas- desenvolveu. Isso mesmo. Ok. A técnica, ela já existe, tá? Tá. Eu só aperfeiçoei de uma forma que eu consigo... No dia que o meu paciente vem, eu já consigo ali ajudar ele da melhor forma. Então, Que legal. assim, Desde o início. desde o início. E aí, o meu paciente, ele vem, ele melhora, ele retorna, ele se torna recorrente. E aí, ele cada vez mais, né, fica bem e ele só fica ali comigo fazendo uma manutenção. Eu tenho um paciente que está comigo, eu estou há quase 10 anos. Tem um paciente que está comigo desde o meu início, Olha que Ai, legal. que legal. mas que não tem dor. Ele está Ele agora Mas fazendo só ele mantém. a preventiva. Mantém uma constância dos cuidados com o corpo dele. Que bacana. Tá? E aí, falando um paciente que é sedentário, um paciente que não pratica atividade física, com certeza meu papel, ele é um papel de fornecer, de conduzir, ali é um meio de fazer com que aquela pessoa, ela tenha pelo menos, né, ali eu planto aquela sementinha na Comece vida da com uma pessoa. caminhada, né? Vai num Eu falo que eu parque. planto ali uma sementinha de bons hábitos aos pouquinhos. E que aí aquela pessoa, ela continua comigo, ela vai acompanhando a melhora dela e tudo soma para ela ficar bem. Para ela viver melhor. Ela vive melhor. Mas você sempre vai aliar isso. Você não vai poder falar, ok, você não quer fazer esporte nenhum, então vem aqui na clínica que eu vou resolver tua vida. Não vai dar. Ele vai ter que, assim, Não já dá. vai melhorar, mas você vai pegar na orelha dele. Falar, vamos lá. Porque a fisioterapia, ela não é a responsabilidade 100% do profissional, né? Porque eu Claro. estou, né, tratando uma outra pessoa, Sim. né? Depende dela, E né? aí tem, como tudo na vida, não é só, né, a responsabilidade 100%. Então, a gente lá, eu gosto muito de fazer acordos com meus pacientes. Vamos negociar isso Vamos daí. negociar. A gente coloca um copo a mais hoje no seu dia, um copo de água a mais. Aí ele chega todo feliz, né? Ai, você não sabe, tomei até uma garrafinha de água hoje. Então, olha aí.
Tá Foi melhor melhorando. do que um dia que ele não toma nada, Claro. né? Então, assim, o meu trabalho é esse. Faço um trabalho de somar na vida do paciente. Que legal. Né? Não, e você numa consulta dessa, com essa voz calminha, né? Ela é Como toda é que você vai voltar depois e falar para a doutora Jéssica, não tomei Não água, tomei doutora? água. Mas eu tenho que falar algo para vocês. Meus apelidos, né? Eu falo apelido que o pessoal não é tão boizinha calma, não, tá? Não, achei, porque tá tão assim. Se chegar lá, ela vai falar, na Fábio, clínica. Eu tenho alguns apelidos que eu falo, meu Deus, por que eles fazem isso comigo? Né? Cotovelo de ferro. Cotovelo de ferro. Cotovelo de ferro. Olha, Eles me é muita colocam. força, né, que vocês têm nos braços, né? Não, porque Dedo de ferro, a dedo doutora já duro. falou que só de olhar e pegar, ela já sabe. Já Não sabe. adianta eu mentir, eu chegar lá e falar, tomei muita água. Ela fala, vem aqui, Fábio. Ela vai pôr a mão Não e tem falou, água. você não tomou água suficiente. Não tem como te enganar, né, doutor? Por quê? Porque o nosso corpo fala. Nosso corpo fala. Ele vai Ok. comunicar isso. Ele fala, né? Quando você está ansiosa, ele vai dar uns sinais de ansiedade. Quando você está estressado, ele fala. Quando você está calma, ele fala. Então, o nosso corpo fala. Sim. Então, né, no decorrer desses anos, eu consegui ali já pegar tanto da área que eu trabalho, né? Que legal. E conseguir ter essas informações, conseguir ler essas informações. Porque A ele sua leitura tá do corpo é falando. muito mais avançada, muito né? Isso que é bacana. muito legal. É muito bacana. Eu tenho pacientes que ele fala, meu Deus, eu falo para você a dor e você parece que você está baixando um programa e de leitura, E eu- já sei. Vai por É, esse ali. caminho. E assim, mas é algo meu mesmo que eu desenvolvi, né? Eu tenho até tento replicar isso, que eu acabo dando cursos nessas áreas de terapias manuais, né? Legal. Para pessoas, para formados, recentes formados. Eu tento passar isso o máximo, que é exatamente isso, uma leitura legal. do corpo. Mas com a facilidade, né? Isso vai vindo cada vez mais, porque com a prática, Sim. com a vivência, isso vai ajudando. E temos alguma área, desculpa, Paulo, Mas temos eu- alguma área que trabalha junto com você? Claro que a gente está falando aí de esporte, tem que se movimentar, Ortopedia, né? um ortopedista, alguém, por exemplo, não sei, o cara tem problema de coração. Então ele vai e fala, vamos ter que iniciar esse tratamento. Sim, que eu digo que vocês caminhem juntos, que o médico vai estar lá falando, você passou essa semana lá na doutora Jéssica, eu vou ligar para ela. Tem alguma área mais próxima, assim, que você interaja? Olha, por incrível que pareça, eu vou falar, né? A nutrição, a nutricionista, a gente troca figurinhas sempre, Que né? legal. Porque tudo começa com a nutrição do seu corpo. Qual o combustível que você está abastecendo o seu corpo? Ok. É através da nutrição, né? O que eu faço com o meu corpo para ele funcionar melhor? Eu preciso de energia, preciso de nutrientes, né? Eu preciso de hidratação. Sim. Então, Então os nutricionistas a acabam nutrição, caminhando mais. ela está muito ali ligada com a nossa área Tá. da fisioterapia, Que tá? legal. Outra área que eu venho trabalhando muito junto, que muita gente não pensa, é a área da reumatologia. Então, eu tenho uma doutora, eu ainda não conheço pessoalmente, mas eu sempre mando meus pacientes para Nossa. ela, porque eu vejo que o tratamento dela melhora muito o meu Que e legal. melhora muito a vida dele, né? E assim, a gente soma muito. A doutora, ela faz também essa parte de... Então, se você tem um quadro de desgaste articular, processo degenerativo, né? Que é nas articulações, no joelho, na coluna... Então, ela consegue trabalhar esses processos que estão acontecendo no nosso corpo, que é comum, tá? Todo Sim. mundo vai ter esses processos. A de idade chega ali para para todos, né? todo mundo, tá? E aí ela trabalha essa parte. E eu junto, né? Você trabalha a outra parte. E eu trabalho Seria a essa fáscia, parte é tão musculoesquelética, né? Ali, Que a legal. condição das musculaturas. E aí a gente soma. Muito bacana, tá dando assim muito Tá certo. dando certo essa, muito essa certo. união. Eu tenho pacientes que melhoraram muito. Eu sempre falo, vai lá na doutora Berenice. E aí, eles voltam comigo, e aí, como tá? Então, assim,
é um trabalho em conjunto que dá super certo. Que Tanto legal. que eu legal. até encaminho um paciente para a doutora Berenice ou para um reumatologista. Procure uma reumatologista, a pessoa, né? Me indica alguma, né? Eu não Associar, conheço né? ninguém. Mas nunca pensei que reumatologista, pensei em ortopedista, pensei em um... Mas Normalmente reumatologista... associa com ortopedia, né, na realidade. Um reumatologista, né? Mas eu sou novo ainda, como que eu preciso? Tem certeza, né? Ele deve... Eu falo, que vai te dar ajudar. resultado, Porque né? o seu processo, ele não está só nas suas condições musculares. Ele está acontecendo um processo mais interno. Então, um processo de desgaste, um processo degenerativo. O porquê que está acontecendo isso? Eu preciso repor Legal. algumas... A parte neural também, né? A parte neural também. Então, assim, são grupos de profissionais que a gente trabalhando junto, com certeza, só vai somar na melhora do paciente. E o seu processo, ou o seu método, vamos dizer assim, você comentou já que veio evoluindo, mas você tem um segmento, assim, existe, por exemplo, como eu posso dizer, um mestre nessa área que você siga, por exemplo, um Pilates ali que fala, eu vou por esse método que é o tradicional, existe uma técnica, alguém famoso, tem alguém dessa área assim que sobressaia assim, usando a liberação miofacial? Sim, hoje a gente tem estudos, né, cada vez mais estudos sobre a face, a gente fala, eu nunca ouvi falar, mas claro, né, quem não é da área não está por dentro, não está né? habituado, né? Mas a gente, como profissional, a gente sempre está por dentro ali. Então, a gente tem vários estudos hoje que os cientistas, estudantes ali estão cada vez mais trabalhando isso que está relacionado à nossa vida, tá? Então, tenho sim, eu tenho um profissional também, fisioterapeuta, ele trabalha muito ali, eu consigo uma conexão muito legal com ele, que ele ele faz essa leitura também ali do corpo, que eu acho muito interessante. Então, sim, hoje a fisioterapia, que ela era, a que a gente comentou, né, aquela mais tradicional, Está evoluindo. ela cada vez mais ela está indo mais para essa questão individualizada, personalizada, Okay. tá? Porque eu consigo avançar, evoluir um paciente se eu entender qual é ali o ciclo que ele vive, né? Então, se eu só for aplicar um aparelho, um choque e liberar aquela pessoa, ela vai voltar na outra sessão, no outro atendimento, com a mesma dor. Sem resultado algum. Porque eu nem sei o que ela fez, o que ela faz. Ela trabalha com o quê? Onde ela força? Como Precisa ela ter força? o conhecimento dela. Então, eu preciso ter todo esse contato ali. Você faz um estudo, na realidade. Esse acompanhamento mais completo com o paciente. Então, a gente está trabalhando cada vez mais assim, os fisioterapeutas. Infelizmente, a gente Você não... viu que ela é o inverso. A gente falou na outra de telemedicina, da medicina à distância. Lembra com as meninas do seguro, né? O dela é o contrário, né? Tem que trazer trazer. o paciente. É um tipo de tratamento diferente, né? Tem que tocar, que eu acho que isso é muito importante, né? O toque é muito importante. Porque, às vezes, só no toque... Que o você paciente descobre. mesmo, eu profissional vou saber, né? Porque eu já tô, mas só eu mostrando como está o corpo daquele paciente no toque, ele vai entender. Nossa, eu nem sabia que estava assim, nem ele sabia que estava tão dolorido, tão inflamado, com aquela dor. Sim. Aonde era a dor? Nem sabe, porque o corpo todo estava todo, né, inflamado, machucado. E aí eu vou mostrando aquele caminho para ele, ele vai entendendo o próprio corpo. Que legal. E hoje, então, a gente pode, se você fosse, como eu posso dizer, não digo pontuar, mas dividir. Mais pacientes te procuram porque estão com problemas, porque isso eu acho que é natural, não Porque só por para a causa sua da área, dor, todo né? mundo A fala dor. disso, né? Todo mundo que passa aqui, os profissionais falam, seja, como eu falei, Pilates, o instrutor fala, não, o pessoal sempre vai lá, 80% é com problemas. Você pode comentar também nessa proporção que mais pessoas vão te procurar pelo problema, ou hoje tem muita gente já indo assim, que conhece e está prevenindo, Ou a preventiva, doutora? né? Olha, no decorrer de todo esse tempo, como eu falei para vocês, eu planto sementinhas. Quando eu comecei, eu fiz essa parte de reeducar a pessoa,
né? Então, a pessoa estava com dor, ela nem levava a vida dela, não sabia até, né? Por falta até mesmo de conhecimento. Então, eu já pegava essas pessoas com dores, né? Quando chegavam lá, o Já primeiro chegava contato era lá, com Já dor. chegava com dor. Então, não, mas tem jeito, vamos melhorar isso, vai Legal. melhorar. Então, eu comecei uma pessoa que já vinha com lesão. Por quê? Porque antigamente a gente só procurava fisioterapia quando, né, um ortopedista indicava, Sim, vai fazer fisioterapia, 10 sessões. claro. O Depois básico, você né? retorna. É, bem o 10 básico. sessões e você 10 retorna. sessões. E aí o paciente talvez escolhia se ele iria ou não. Então ele só ia se ele fosse mandado pelo médico, 10 sessões. Quase que obrigado ali, né? Só É. vai, entendeu? Então, antes incluir a fisioterapia na vida de uma pessoa antigamente era se a pessoa tivesse uma dor, ou ela sofreu um trauma, ou ela tivesse operado o joelho, por exemplo, Ok, que tem Ela- que voltar lá para que ela precisa tratar com a fisioterapia, né? Então eu fiz esse trabalho. Olha, não precisa você nem ir ao médico, né? Nós médicos a gente consegue já avaliar e fazer um plano de tratamento para você. E aí eu fui fazendo isso, eu fui educando essas Evita pessoas. remédios, né, no corpo. Super. Então, se você pega um profissional que ele identifica, né, a causa ali daquela dor, com certeza ele vai tratar. Você não precisa nem de medicação, nem ir ao Porque você não faz médico, nada injetável. nada. Eu só tenho uma técnica que é o agulhamento. Posso explicar depois, detalhadinho para vocês, que inclui dentro do atendimento, que é muito bacana. Que também ajuda Mas também a vai para tratar a miofascial. musculatura. A Que musculatura, a tensão. É muito bacana. Tipo uma acupuntura? Poderia Parece. colocar que seria uma Isso. acupuntura? É bem, todo mundo pergunta, você faz acupuntura? Não, não faço acupuntura. Eu faço o agulhamento a seco, que é Ah. uma técnica mais... Dói? Eu ia falar isso. Dói igual, doutora. Como que é? Olha, eu vou responder essa pergunta com já aproveitando a liberação e o agulhamento. Depende. Depende da condição do seu corpo, Tá. tá? Então, se Uma você inflamação do... se você já vai com um ponto que ele é dolorido, a liberação miofascial, ela no começo, ela pode sim Mesmo ser sem o sensível. agulhamento, a própria liberação já ele vai pode ser sentir. sensível. causa dor. Porque Tá? você está Porque eu destravando, estou seria isso? manipulando uma região que já está dolorida. Ok. Mas com o intuito sempre de promover a melhora, tá? Tratamento. Nunca fazer com que piore aquela região. Então, se está dolorido, eu não vou colocar uma pressão desnecessária ali. Só Claro. a pessoa não volta. Como fiquei vocês, pior. infelizmente tem muito, né? Na internet chove vídeos de sessão de liberação miofascial, que é uma tortura. E não, É mesmo? E não escutei. precisa. Não precisa. Porque a pressão, a gente conduz ali dentro do que a gente consegue identificar no nódulo, na sensibilidade de cada um. Então, eu não preciso, eu não vou tirar aquele nódulo à força. Tá. Não Não. é uma massagem de pôr no lugar ali. Pera que eu vou amaciando ali até tirar. Ela tem várias formas de fazer, né? Eu tenho a digitopressão, que eu mantenho uma pressão naquele ponto, né? Por alguns segundos. Então, eu vou tentar ali diminuir aquele ponto com uma pressão. Então, eu posso também em regiões maiores. Por que me chamam de cotovelo de ferro? Você Que eu vai lá também com o utilizo o cotovelo também. cotovelo. Nem é só, não é o cotovelo, né? É mais essa parte do antebraço, Ok. mas devido um músculo que está grande, um músculo maior, então, mas isso é todo avaliado como fazer, o porquê Legal. fazer, tá? E aí o agulhamento, ele não é para doer, porque a gente já tratou aquele ponto, né? Ele já desinflamou. E eu utilizo o agulhamento só realmente mandando informação para o meu corpo, para o meu sistema nervoso, fazer o quê? Fazer com que aquela contratura que está ali na região, ela se desfaça, ela Tira relaxe. aquela rigidez. Legal. Ele vai só sinalizar, né, para o nosso corpo que precisa relaxar aquele ponto que está tão rígido. Ele identifica o corpo que faz esse efeito de se recuperar. Entendi. Então, eu não injeto nenhum produto. Eu só sinalizo com as pontadinhas da agulha mesmo, na região. É só para ela dar aquele só para dar um estímulo. conseguir sentir que alguma coisa ali me Isso. cutucou. E aí tem parte que eu trabalho que vai responder em outra região. Porque está tudo muito ligado, né? Nosso sistema nervoso, Legal. nosso sistema muscular.
Então, eu posso dar uma agulhada na coxa, a pessoa sentir lá no dedão. E vai sentir, assim, choque no você tem dedão. essa de, peraí, pum, sentiu. Eu aviso, né? Eu vou comunicando. Cuidado que vai tomar um choquinho no Pode dedão. ser que sim, pode ser que... Então, assim, nada insuportável, tá, gente? Porque, como eu falei, é com o objetivo sempre de tratar, não de torturar. Se Entendi. você já Então, a está sua com clínica, dor, É. você já está com dor, está inflamado, não tenho como fazer nada que ultrapasse isso. Eu preciso melhorar esse quadro. Para quem está assistindo, então, seus pacientes que falam aqui do cotovelo de ferro, né? Fica tranquilo que ela tem, apesar que ela está falando aqui, Paulo, que não é só essa voz fininha, não porque é. eu falei, nossa, deve ser. Porque, sabe, eu vou Sossegado. contar uma história muito rápida aqui que aconteceu comigo, foi muito legal. A gente teve a oportunidade de viajar para a China para falar com os distribuidores, né? Que nós trabalhamos no mercado audiovisual. E daí a gente foi, assim, é uma tradição deles. A gente terminou de jantar, não, vamos te levar para fazer massagem antes de dormir. E eu lembro que, pô, a chinesa, ela veio assim com o cotovelo e eu tava deitado e ela, e eu fiquei com dor. Você não consegue se comunicar. Não consegue. E daí no outro dia, quando nós voltamos, eu falei para ela, só um momentinho. Aí eu falei, olha, não use o cotovelo, traduz para ela. Aí ela pegou assim, brincando, e ela me mandou, se você sentiu dor é porque você tá com algum problema. Você Que ela está quis dizer precisando. assim, que esse tipo Aquele de massagem ponto... não era para doer. Então, se doeu, é porque você tá com algum problema. Então, é Tava mais ou com menos isso, inflamação, doutora? é É. isso mesmo. inflamação. É isso mesmo. E a minha execução ali da técnica é sempre em comunicação com o meu paciente. Porque a sua sensibilidade, Paula, é uma. A sua é outra. Claro. Eu não consigo colocar a mesma pressão, né? Para um e para outro, a mesma, não tenho como. Por quê? Pode ser que você esteja com uma dor muito, né, ali intensa. A minha não é tanto. Então, eu vou moldando isso. Uhum. Por que a liberação é para todos? Por quê? Porque ela se molda à necessidade de cada corpo. Então, legal. todos Que podem legal. fazer. Todos podem fazer. Isso é Muito ótimo. importante, muito importante. Voltando, né? né, nas primeiras perguntas. Sim. Ótimo, isso Porque é legal. todas as pessoas, elas podem se beneficiar, porque elas se moldam à necessidade de Depois cada marcar pessoa. A Letícia, minha filha, a patela dela sai do lugar. Constante. Ela tem 15 anos. 15 anos. Aí tem que avaliar. Tem que- Já, tem já, que- ó, é, ó na minha a cabeça. doutora já tá ali Depois pensando. a gente vai pra consulta, É, relaxa, calma aí, relaxa. calma eu aí. não Vamos vou entrar nesse mérito. Isso, não vou Mas eu já falar veio o ela em mente, suposto. O que né? pode O ter. suposto. É que não, veio ela né? em mente, Sim, então, legal. E mas você- pode marcar. Você sim. consegue, doutora, nesse caso, por exemplo, alguém que te ligue assim, vou dar um exemplo aqui Aham. qualquer. Pô, doutora, eu tô com aquela dor ali no joelho e você já conhecendo a pessoa, você vai falar, por exemplo, tá bebendo água? Não, tô bebendo. Tá fazendo isso? Então é porque você, não sei, tá dormindo A postura, mal. o caminhar. Você tudo consegue já interfere, ter né? essa Já, triagem já, rápida ali? Já. E a É o que eu tô postura, falando pra vocês, caminhar, não- o sentar, a cadeira desconfortável, tudo acaba Sim, interferindo. tudo, Ela já tudo, começa tudo. a traçar ali, Sabe, jovem, com dor, deve jogar, deve... Já é videogame, é cabeça Abre baixa. as abas aqui do computador, sabe? 53 abas. Já tá Abrindo buscando as aqui. opções ali. Já vai pegando as opções. Sim, porque é um caminho, né, que a gente olha quantas possibilidades que deve ser. E se eu sei, né, se eu conheço o meu Sim. paciente, Você já aí vai a gente filtrando e já é vai muito chegando ali. certo. É muito certo. Completa É. muito E certa, você né? deve ter muita gente que deve também te tratar como quase uma psicóloga, Paula, assim, uma personal terapêutica, Acaba porque ela vai usando ligar e tudo, falar, né? pô, Sim. doutora, eu tava muito bem, mas esse final de semana fiz um churrasco aqui em casa, minha família veio, briguei, agora eu tô com uma dorzinha aqui, tem muito disso, super. doutora? Olha, na faculdade, quando eu estudei, eu lembro que me falaram, né, não se envolva, o profissional não pode se envolver, né, com a vida do paciente, né, cada um. Você fez ao contrário. Eu não segui. Você Eu viu? não Ela segui. começou a falar de raciocínio. Eu Ela fez ao não contrário. ela segui fez, essa né? orientação da Juntou faculdade. os dois. E isso que foi o diferencial, tá, gente? Porque Ajudou, foi agregou. muito. Na faculdade a gente, né, é ditado, você faça isso, isso, isso. E o paciente chegar,
Você tem dor na lombar? É isso, isso, isso. Receita de bolo? Não Claro, existe, não não tem existe. isso. Então, foi muito difícil para mim se encaixar nessas caixinhas, né? Uma pessoa que pensa fora da caixa é muito difícil. Com certeza. E aí, para mim, foi bem difícil se enquadrar, né? E falar, nossa, vou tratar meu paciente igual falaram. Depende. Claro. E Aí eu deve me ter envolvo. muita gente, né, doutora, que eu brinco muito assim. Algumas profissões que quando se encontra ali na festa de família, no aniversário, né? Aquela consultinha todo mundo quer ir básica. perguntar, né? O cara é Consulta, mecânico, né? o cara vai ali e fala: olha, sabia que o meu carro de manhã tá fazendo um barulhinho? Você deve ter isso, né, doutora? Que Olha, chega tô ali. sentindo Só põe a mão cãibra. aqui, doutora Jéssica. Quando terminar, eu vou É. falar pra ela: só põe aqui Nossa, pra ver como é que tá. eu tenho certeza que tem pontinhos aí. Tenho certeza. E eu vou achar. Boa. Eu sempre falo assim, se tiver, com certeza eu vou achar. Porque eu passo um radar ali. Um e já- scan e um ali diferente, scanner, né? E ele já vai assinar ali, apitar ali Sua para mim. clínica é onde, doutora? Eu estou... o meu consultório ele fica em Guarulhos, localizado ali na região do Maia, né? Do Bosque Maia, bem Bosque próximo Maia, ali. legal ali. Né? Ali Aquela cresceu região muito, né? muito. A noite ali tá uma Guarulhos. loucura, né? Assim, de muitos pontos ali pro Sim, pessoal. muito bacana divertir. Guarulhos, né? Aquela região ela desenvolveu e com certeza tem muito ainda que desenvolver. Acho que tem bastante propostas ali para aquela região, Uhum. né? Sim. Desenvolver cada vez mais. Então eu estou legal. localizada Você tá ali em Guarulhos, então. A clínica fica Guarulhos. atualmente em Guarulhos. em Guarulhos, isso Que mesmo. legal, que legal. Muito bacana lá. Eu criei um espaço lá para quando a pessoa. Não que hoje o espaço que eu estou, né? Não tem isso que é mais ou menos. Desde quando eu comecei a atender, mesmo que fosse um espaço, era uma salinha muito humilde, mas eu já recebia assim as pessoas com a mesma O mesmo amor, que né? A hoje dedicação. não vontade ali de mudou curar. nada, não mudou nada, mas de ouvir assim para as pessoas, né? Mesmo aquele espaço humilde, eu recebia os pacientes e falava, eu amo estar aqui. Eu não vejo a hora de chegar o meu dia, Que o meu legal. horário. Então eu falei, nossa, então as pessoas amam estar aqui, né? Mesmo era muito humilde. E aí, quando eu montei o outro novo, eu falei, nossa, eu quero que a pessoa abra a porta e já se sinta Tem uma bem. experiência única E aqui, a olha pessoa, que legal. é realmente Que legal. isso. Ela, quando abre a porta, a pessoa, nossa, estava esperando Você esse momento. recebe muito bem. Às vezes a pessoa vai com muita dor, porque normalmente o que te Sim. procura assim, mas O ambiente, né? Conta Tudo se tudo, comunica. tudo Tudo Sim. se conta. comunica. É aquela Então, coisa assim, de chega no médico ali, você fala que tá com dor, ele olha e fala, tá, toma o remédio, tá, e vai nem embora. olha pra Você você, sai de lá e fala, nem... Não, e- Aí você sai, vai nossa, continuar essa que dor, ou sai até frustrado. pior, né? Que sai mais triste mais ainda. triste ainda. Então, assim, a forma que eu atendo a sua lá... recepção, né? O ambiente, né, de estar num lugar confortável, aconchegante, com certeza a E às pessoa vezes já até chega e diferenciado, fala, não fica com a cara de de médico, de clínica, não, não. não, é um espaço ali que é nosso. Na realidade, um espaço, né? Que É um legal. espaço que é nosso. E nós temos, óbvio que como você disse que está crescendo, talvez Guarulhos, que é um lugar ainda, como você disse, em desenvolvimento, mas nós temos hoje mais clínicas, eu não quero que você fale bem ou mal de concorrentes, mas Não. hoje essa área, você percebe ao longo desses anos que você vem trabalhando que, opa, já vi mais um anúncio ali, ó, já tem mais um, seja um amigo ou um Sim. suposto concorrente, óbvio, mas você vê o crescimento dessa área da liberação miofacial? Sim, com certeza. Quando eu iniciei, né, pouco se falava, agora cada vez mais, né, está se falando. Eu também tenho pacientes que chega para mim e falam, nossa, como eu procurei muito tempo isso, eu não acho ninguém, Guarulhos, né, não sei, só se eu for para outra região, até tem mais. Sim. Então, ainda é pouco, tá? Tá. A forma que eu trabalho, assim, e as pessoas me trazem isso. Falam, nossa, demorei para achar, fulano que me indicou, né? E aí eu falo, nossa, então ainda está faltando. E realmente está faltando. E ainda tem muito que crescer, e eu sou a favor que cresça mesmo. Claro. Que quanto mais pessoas executando esse Conheçam tipo a de técnica, trabalho, outras pessoas também têm oportunidade, né, de ter
esse conhecimento, receber esse tipo de tratamento, Sim, tá? Que é sim. muito bom. Então, eu sou super a favor que ela amplie cada vez mais. Tanto que eu vi a necessidade mesmo, né? A falta de profissionais, que eu comecei a aplicar cursos. Eu tenho aí esse propósito ainda de aumentar mais essa parte de dar cursos sobre o meu método, sobre as minhas experiências. Legal. Então, eu quero Legal. ampliar mais isso aí, porque com Levar o certeza conhecimento, né? isso, Compartilhar, né? Pra mais compartilhar. gente, E aí outras pessoas têm a oportunidade de aprender, Claro. né? E também somar na vida de outras pessoas. Então, Excelente. com certeza, eu não quero guardar só para mim, né? E você Até faz, Muito bem, você parabéns. realiza esses cursos, essas Sim, ações sim, também, sim. doutora? Eu comecei em 2016, Porque dando eu ia falar, a doutora é bem nova também, né, nova, Paula? né? Quando ela fala 10 anos, eu ia falar, pô, Gente, já tá eu desde... já passei dos 30. Eu já passei da casinha dos 30, tá? Boa. Eu já tô uns 30 e poucos. Tá bom, mas tá 30 bem, e tá pouco, bem. É poucos. Mas, com certeza, bem vividos, assim, bom. meus anos todos, assim, foram dedicados, né, a essa área, e que eu gosto muito, faço com muito prazer, sou muito Que legal. realizada com Que isso, legal. e quero, sim, compartilhar cada vez mais. Eu comecei a dar aula no SENAC, de terapias manuais, de outros tipos de massagens, né? E eu sempre sou chamada para dar aula lá, uma escola fantástica, com uma estrutura, assim, Que que legal, bom eu saber, amo né? estar lá, né? Lá a gente, o profissional lá, ele passa todo o conteúdo, tem todo o apoio e estrutura lá da escola. ótimo, né? Nossa, é uma das melhores escolas que eu já pude participar. Então, eu dou aula lá. Eu sou sempre chamada. E também, em 2022, eu iniciei o meu próprio curso, né? Dei uma pausa ano passado, mas para esse ano eu tenho projetos aí para retornar. Boa, volte. Que legal, que aumentar legal. mais aí e compartilhar mais esse conhecimento, né? Você falando de compartilhar, o Sam já colocou aqui o seu Instagram, já deixou ali, né, Sam? Sei que agora ele tá comigo aqui a câmera, mas já passou algumas vezes, tem o QR Code pra gente procurar a Sim. doutora, mas eu quero fazer uma pergunta, ó, olhando ali pra câmera, e você vai responder pra sua câmera, doutora. Existe alguma, vamos pensar assim, uma técnica própria, uma selfie técnica ali que eu posso acordar de manhã e falar, Fábio, uma dica. Não pode ser a básica de beber água, frequentar, mas tem alguma dica assim que você já vai deixar aqui a primeira dica gratuita para quem está assistindo o Business Incast e que nos acompanha, que vai lá e marca, segue também a doutora, marca uma consulta, mas eu quero aquela dica especial assim, olha, de manhã você deve fazer isso. Então, além da água, além de fazer um alongamento, tem alguma técnica, alguma dica que é importante, doutora? Olha, uma dica muito importante, eu utilizo ela no meu dia a dia e também compartilho com meus pacientes, tá? É você ter essa consciência do seu corpo. Então, todos os dias a gente levanta e é no automático, né? Muitas vezes é no automático. Você nem se conecta com o corpo, nem prepara ele para a demanda de coisas que a gente vai fazer no dia a dia. Então, uma dica muito importante que eu sempre falo com o meu paciente é, antes de levantar mesmo, né? Antes de levantar, se conectar com o corpo, movimentar. Eu faço sempre alongamento antes de levantar, porque aí eu já preparo meu corpo, minhas articulações, as musculaturas e acordarem junto comigo, né? Não é levantar, tocou o despertador, levantou, saiu da cama, começou a rotina assim intensa e depois você nem sabe, né, quais os movimentos você fez, quais os movimentos que forçaram no seu dia a dia. Então, a dica que eu muito assim utilizo e compartilho é sempre se conectar com o corpo. O mínimo que seja ali de manhã, no final do dia. 5 minutinhos. No final do dia você, né, à noite, antes de dormir também. Então, assim, vai ser um diferencial para o dia a dia de vocês. Legal. Tá? Olha que legal. Então, temos uma dica aqui Sim. de uma autoridade nessa técnica que é conecte-se mais com o seu corpo. Isso é importante, né, Paula? A gente teve alguns profissionais, amigos que passaram aqui. Você agora já virou uma Legal. amiga nossa Sim. e que sempre dão essas dicas, né? Tipo, o que o cachorro faz, o gatinho, a hora que ele acorda, Se vai lá, alongar. se estica,
dá aquele alongamento, não esquece de beber água. Então, essa parte ficou muito legal. Conecte-se mais com o seu corpo. Muito bom, doutora. Necessário, Obrigada, gente. doutora. A gente Eu achou que uma agradeço. delícia, né? Não, Passou foi demais. rápido. É, Foi a muito gente, pô, rápido. já passamos aqui. A gente estava começando, tinha mais coisas aqui que eu queria perguntar, mas eu vou ter que deixar para uma próxima, que ela vai com certeza voltar Quero aqui. voltar, sim, quero voltar. E agora eu vou querer aquela consulta, vou ver se ela coloca a mão e já puxa a orelha. Fábio, beba mais água. Doutora, muito obrigado pela sua presença ao Business Cast. Foi muito bom aqui a sua presença. Gente, eu que agradeço. Olha, fiquei assim muito feliz, né, em estar aqui compartilhando com vocês. Foi muito bom e com certeza eu voltarei, sim, né? Eu estarei Vamos aqui, convidar sim, mais sim, vezes, sim. com certeza. Muito importante. Quando o convidado assim passa essa tranquilidade para nós, a gente quer que ele volte mais vezes E aqui. vocês também estão super convidados, tá? A conhecerem lá o meu espaço, também passar lá para vocês entenderem mais o que é, né, esse tipo de fisioterapia, qual é esse Sim. método, qual é essa forma que eu utilizo, tá bom? Ô Sam, coloca mais uma vez então aqui o Instagram da doutora Jéssica, para quem quiser procurá-la, para que vocês possam conhecer mais dessa técnica. Olha lá, já está aqui na tela o QR Code, aponta aí o teu celular e procura para vocês aprenderem mais sobre a liberação miofacial. Mais uma que nós aprendemos, hein, Mais uma, Paula? hein? Mais Agora eu uma. tenho que estudar mais sobre a fáscia. Isso. Muito bom, doutora. Obrigada, viu? Muito eu que obrigado agradeço. Gente, por ter obrigada. aceitado o nosso convite. E vocês sigam o Business Cast. Logo mais estaremos com mais novidades, mais profissionais que estão sempre compartilhando as suas experiências, suas técnicas e vivências aqui dentro do Business Cast. Fiquem ligados que logo mais tem mais business para vocês. Até a próxima. Valeu!